E vem aí mais um DDS do Tomás Prudente, falando sobre a nova atualização da NR35, referente ao uso de escadas. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa norma que é, olha, fundamental para a segurança de milhões de pessoas no Brasil, a NR04. Entender como ela funciona é o primeiro passo para a gente ter um ambiente de trabalho onde todo mundo volta para casa seguro. Vamos nessa? Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas é essencial. No fim das contas, quem é que tem a responsabilidade de garantir que um lugar seja seguro para trabalhar? A lei tem uma resposta bem direta para isso, e talvez não seja o que a maioria imagina. Pois é, a resposta que a nossa legislação dá é que essa responsabilidade toda é de uma equipe técnica, um time de profissionais que são especialistas no assunto. Ou seja, não é uma tarefa para uma pessoa só, é um trabalho em conjunto, bem organizado. E qual que é o objetivo principal dessa equipe e da própria norma? A resposta é bem simples, mas muito poderosa: proteger pessoas. É sobre garantir que cada trabalhador, no fim do dia, volte para casa com a saúde e a integridade em perfeito estado. E olha só, não sou eu que estou dizendo isso. Está escrito preto no branco lá na norma. O item 4.1.1 é cristalino. O objetivo é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Essa frase é basicamente o coração da NR04, a razão pela qual ela existe. Bom, essa tal equipe de especialistas tem um nome oficial, uma sigla, que é a chave de tudo aqui: SSMT. Mas o que exatamente quer dizer essa sigla de 5 letras? CSMT nada mais é do que serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Pensa neles como o time de elite da prevenção dentro da empresa, sabe? O foco total deles é identificar riscos, criar barreiras para evitar acidentes e, claro, cuidar da saúde de todo mundo. E quem é que faz parte desse time? A norma, lá no item 4.3.2, define os 5 craques dessa seleção: o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o enfermeiro do trabalho e o auxiliar ou técnico de enfermagem. Cada um com sua especialidade, trabalhando junto. Certo. Isso tudo nos leva àquela pergunta de R$1 milhão que todo gestor, todo dono de negócio faz. A minha empresa é obrigada a ter um CSMT? Vamos direto ao ponto. Olha, a resposta curta é: muito provavelmente sim. A norma, no item 4.2.1, é bem clara. Qualquer organização, seja pública ou privada, que tenha empregados contratados no regime da CLT, precisa sim ter e manter um SESMIT. Ah, mas e as empresas menores? Como é que fica? Calma, existe uma solução bem inteligente para isso. É o chamado CSMT compartilhado. A norma permite, lá no item 4.4.5, que empresas do mesmo ramo e que ficam na mesma cidade ou em cidades vizinhas se juntem para montar uma equipe só. Assim, elas dividem os custos e os profissionais. Para ficar super claro, imagina só: 3 pequenas fábricas de roupa, uma do lado da outra. Ao invés de cada uma ter que montar sua própria equipe, o que seria caro, elas podem se unir e contratar os profissionais necessários para atender as 3. É um jeito mais eficiente de cumprir a lei. Beleza, então a empresa precisa de um SESMIT. Mas qual o tamanho desse time? Quantos profissionais e quais deles são necessários? É aqui que a norma fica um pouquinho mais técnica, mas prometo, a gente vai descomplicar. O cálculo para definir o tamanho da equipe não é feito de qualquer jeito, não. Ele se baseia em 2 informações muito específicas da empresa. E esses 2 fatores são, primeiro, o número total de empregados e, segundo, o que a gente chama de grau de risco, ou GR, da atividade principal da empresa. É a combinação desses 2 dados que vai nos dar a resposta de qual equipe montar. Tudo bem, o número de funcionários é fácil de saber. Mas e esse tal de grau de risco? De onde é que a gente tira essa informação? É bem direto. Toda empresa tem um código oficial, o CNA, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Com esse código em mãos, o próximo passo é consultar a primeira grande tabela da NR04, o anexo I. Lá vai estar dizendo se o risco da atividade é 1, 2, 3 ou 4. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos que vêm direto do anexo 1. Uma empresa de consultoria em TI, como a gente vê aqui, tem grau de risco 2. Já uma empresa de mineração, que tem riscos muito maiores, claro, já pula lá para o grau de risco 4, que é o nível máximo. Então aqui está o pulo do gato. Agora que a gente já tem os 2 dados na mão, número de funcionários e o grau de risco, o passo final é cruzar essas 2 informações na segunda tabela da norma, o famoso anexo 2. Vamos para um exemplo prático para não ter erro.
Pensa numa construtora que tem grau de risco 3 e que tem 800 funcionários. Quando a gente consulta um anexo 2, a tabela vai dizer exatamente qual a equipe necessária. Nesse caso, 4 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança e um médico do trabalho. Simples assim. Certo. A equipe está formada e o tamanho dela está definido. Mas e agora? O que eles fazem no dia a dia? Qual é o verdadeiro papel deles na prática, lá no chão de fábrica? O trabalho do SESMIT é um ciclo, um processo que nunca para. De acordo com o item 4.3.1, eles começam mapeando todos os riscos possíveis, depois criam um plano de ação para controlar esses riscos, em seguida orientam e treinam todo mundo e, se por acaso algo acontecer, eles investigam para entender a causa e garantir que não se repita. É um trabalho constante. Com a equipe definida e suas atividades já rodando, falta só um último passo que é crucial para formalizar tudo e deixar 100% certo: o registro oficial. É preciso registrar o SESMIT oficialmente. A seção 4.6 da norma explica direitinho que esse processo é feito pela internet, lá no portal do governo. É só informar alguns dados básicos sobre os profissionais e a empresa. Parece um passo burocrático, mas é fundamental para estar em dia com a lei. E para terminar, fica uma reflexão. A NR04 estabelece uma obrigação, uma lei, mas no fundo ela aponta para algo muito maior. Como uma cultura de segurança que vai além da regra e vira um valor de verdade, pode transformar completamente o ambiente de trabalho, tornando ele mais produtivo, mais humano e mais justo. A resposta para isso, com certeza, vai muito além de qualquer norma.